Culturas organizacionais. A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, normas e práticas compartilhadas dentro de uma empresa. Ela influencia como os colaboradores se comportam, se comunicam e trabalham juntos, afetando o ambiente de trabalho e o sucesso da organização. Dentre os principais elementos da cultura organizacional, pode-se destacar valores e crenças, normas e regras, rituais e tradições, e comunicação e estilo de liderança. Já entre os tipos de cultura organizacional, pode-se destacar clã, adocracia, mercado e hierárquica. Quando há um encontro das culturas organizacionais, a empresa é fortemente impactada por fatores fundamentais, como o papel de liderança, influência histórica, tecnologia empregada e seu setor de atividade. A liderança tem o poder e papel fundamental na gestão cultural, de modo que estão fortemente ligadas. Já a cultura é um conjunto de valores e práticas adotadas por determinado grupo, além de impactar a estrutura, estilo de gestão e relações, seja ela com os clientes ou dentro do ambiente de trabalho. Por que é tão comum o choque cultural? Bom, as empresas têm características distintas que moldam sua forma de conduzir os negócios, aliada à especificidade de seus produtos e mercado. Quem se adapta ao ambiente cultural da empresa consegue trabalhar de forma eficaz. Já aqueles que não se ajustam de forma adequada dificilmente permanecem na organização. Ocorre o fato de as pessoas não terem uma consciência clara das características da cultura organizacional da empresa. E essa é uma das principais razões para que haja um choque entre as culturas das duas ou mais empresas envolvidas num processo de fusão, aquisição ou parceria. Quando uma empresa é adquirida por sua concorrente, a qual disputava clientes, market share, e tentava ultrapassar a sua performance, há um agravamento no choque por conta de uma sensação de perda ou fracasso. O processo cultural segue alguns estágios. No primeiro estágio, onde as empresas ainda não operam conjuntamente, as diferenças ficam mais camufladas, de modo que a aproximação pareça ser mais fácil do que realmente é. O segundo estágio, por sua vez, se caracteriza pelo aparecimento dessas diferenças, que se fazem perceptíveis por conta dos estilos diversos de liderança. O terceiro estágio caracteriza-se pela ampliação dessas diferenças, onde certas ações geram críticas ou admiração, mas de modo que haja uma tendência de polarização. O risco maior de insucesso no processo ocorre no quarto estágio. Dependendo do manejo da gestão desse processo, seria possível fazer com que esse encontro de culturas se tornasse produtivo, sendo possível aprender com as diferenças e gerir a diversidade, o que é considerado uma característica básica dos processos bem-sucedidos. Isto não é o que ocorre na maioria dos casos. Na verdade, um dos lados tende a colocar-se em uma posição de superioridade e desqualificar o outro. Esse fenômeno é contrário ao ponto de vista da lógica empresarial, uma vez que não colabora para atingir a performance desejada e não contribui com o processo em questão. Isto é ainda mais claro quando nos casos de fusão e aquisição em que existe algum processo de takeover, que é uma empresa que toma o controle de outra. Manifesta-se com menos clareza nas alianças estratégicas, onde, a princípio, as empresas envolvidas têm forças complementares. Quando as empresas adquiridas, enfim, atingem esse estágio, esse sentimento de inferioridade gera tensões e descontentamento, ampliados pelo temor de perder sua cultura genuína. Isso gera a adoção de uma postura mais defensiva, o que gera ainda mais resistência à integração cultural. A transparência do novo processo decisório é uma forma de prevenção e controle dessa situação. A liderança deve ser reafirmada através de uma postura que não traga uma ideia de superioridade da empresa que está adquirindo, para que não haja um sentimento natural de inferioridade por parte da que foi adquirida, e assim se intensifique a dificuldade no processo de integração. Diferenças entre fusão, aquisição e aliança. Apesar de terem etapas semelhantes, as características típicas de cada uma das diferentes operações têm influência determinante na gestão de diferentes culturas. Por isso, é preciso diferenciar as fusões, aquisições e alianças quanto à cultura e à gestão desses processos. A fusão ocorre quando duas ou mais empresas decidem se unir
para formar uma nova entidade, com o objetivo de se beneficiar de recursos combinados, ampliar seu mercado ou melhorar sua competitividade. Nessa operação, as empresas envolvidas geralmente concordam em compartilhar o controle da nova organização, e a decisão pode envolver um processo de negociação para integrar as operações, estratégias e culturas de ambas. A fusão pode ser mais desafiadora para a integração das culturas organizacionais, pois as empresas têm que equilibrar e combinar diferentes valores, práticas e abordagens de trabalho. Pode haver resistência interna, especialmente se as culturas forem muito diferentes. O sucesso depende de como a integração cultural é gerida. Em aquisição, ocorre quando uma empresa compra a outra, assumindo o controle total ou parcial da empresa adquirida. Nesse processo, a empresa compradora mantém sua identidade e continua com a gestão existente, enquanto a empresa comprada pode ser integrada, mas mantendo sua estrutura original ou ser completamente absorvida. As aquisições costumam ter um impacto maior na cultura da empresa adquirida, pois a empresa compradora frequentemente impõe sua própria cultura, valores e práticas. Isso pode causar resistência dos funcionários da empresa adquirida, que podem se sentir desvalorizados ou desconectados. No entanto, se bem gerida, a integração cultural pode ser mais fácil do que em uma fusão, pois as hierarquias e processos da empresa compradora geralmente permanecem intactos. Uma aliança estratégica é uma parceria entre duas ou mais empresas, que em vez de se fundirem ou uma adquirir a outra, trabalham juntas para alcançar objetivos comuns, sem perder sua independência. Alianças são comuns em áreas como pesquisa e desenvolvimento, marketing ou operações conjuntas, com as empresas compartilhando recursos e conhecimentos, mas mantendo suas identidades e operações separadas. As alianças podem ser menos disruptivas para as culturas organizacionais, pois as empresas mantêm suas estruturas e culturas separadas. No entanto, pode haver desafios no alinhamento de objetivos, comunicação e colaboração entre equipes de diferentes culturas organizacionais. É essencial que as partes envolvidas tenham uma comunicação clara e acordos sólidos para minimizar conflitos culturais. Uma aliança estratégica é uma parceria entre duas ou mais empresas que, ao invés de se fundirem ou uma adquirir a outra, trabalham juntas para alcançar objetivos comuns sem perder sua independência. Alianças são comuns em áreas como pesquisa e desenvolvimento, marketing ou operações conjuntas, com as empresas compartilhando recursos e conhecimento, mas ainda assim mantendo suas identidades e operações separadas. Uma aliança permite que se teste a compatibilidade de estar trabalhando com um determinado parceiro de maneira muito diferente de um processo de aquisição, por exemplo. A ideia de se desfazer uma aliança, por mais consequências que possa trazer, não se compara com o impacto causado por uma aquisição mal-sucedida, inclusive na ordem de grandeza dos investimentos realizados. A estabilidade de uma aliança se dá enquanto ambas estiverem contabilizando ganhos, uma vez que permanecem independentes. Mesmo que as empresas, por definição, sejam independentes e estejam em posição igualitária, é natural que haja dominância por parte de uma delas. E para que a aliança seja bem-sucedida, é fundamental compartilhar os objetivos claros, estabelecer bases de confiança, criar um espírito cooperativo e desenvolver compatibilidade cultural, mesmo que ainda assim possa haver um choque entre culturas. O que fazer para transformar as diferenças culturais em fonte de enriquecimento e agregar valor ao negócio, ou como diminuir o sofrimento desse processo, é a grande questão para as empresas que passam pelo processo de fusão e aquisição. O primeiro passo para uma melhor gestão desse processo é a preparação dos donos, ou líderes, sejam eles da empresa compradora ou da empresa adquirida. É preciso unir forças e sensibilizar as partes para alcançar a dinâmica necessária ao processo, passando por seus desafios naturais. Não é possível imaginar que não haja diferenças de performance entre as companhias envolvidas, mas com uma maior consciência desse processo por parte delas, há uma maior compreensão, o que possibilita um melhor gerenciamento dessa situação. Essa consciência pode ser ampliada pela combinação de diferentes meios. É comum que sejam distribuídos artigos e livros que tratam da temática entre os funcionários, assim como a participação de executivos de outras empresas que também passaram por esse processo para realizarem conferências, o que com comprometimento e disposição traz muitos resultados positivos. O choque cultural é muito presente quando tratamos de empresas de diferentes nacionalidades, uma vez que as organizações trazem consigo a cultura do país onde estão instaladas, como linguagem e costumes, e isso acaba aumentando o nível de complexidade da operação.
As operações de fusão e aquisição que envolvem diferentes países necessitam de competência para a realização desse processo, de modo que se construam pontos culturais que superem os obstáculos dessas diferenças. Muitas empresas utilizam programas de expatriação, contando com uma assessoria de especialistas que auxiliam a traduzir os códigos culturais, o que acaba auxiliando muito nesse processo. Um comitê de integração que tem como papel principal integrar os diversos processos de transição é muito positivo durante a criação de uma nova organização, uma vez que esse processo de integração cultural costuma ser o mais complexo e demorado, se comparado à integração dos outros sistemas gerenciais. Entender o processo de comunicação, além de ser uma necessidade, é uma estratégia vital e um dos pilares fundamentais para o sucesso de uma empresa. O processo de comunicação envolve muitas faces, onde as informações são intercambiadas entre os indivíduos. Sua eficácia depende da formulação, transmissão, recebimento e compreensão dessas informações, tendo sempre como objetivo que isso ocorra de forma eficiente e clara. Em uma segunda etapa, a comunicação passa a ser um guia, sinalizando o rumo da organização. Os valores, crenças e princípios da empresa precisam ser amplamente divulgados, traduzidos em comportamentos práticos para garantir que todos compreendam o que se espera da nova cultura organizacional. Outro fator crucial é o timing. A velocidade na integração cultural precisa ser cuidadosa, pois o sucesso depende de cada passo ser dado no momento certo. Não existe uma única receita para essa questão do timing de uma integração cultural, mas o que se pode analisar é a condição da empresa, se ela se encontra saudável para possibilitar um processo de integração cultural evolutivo ou se sua condição não permite que isso ocorra sem rupturas. A integração começa de cima para baixo. A cúpula da organização precisa estar totalmente integrada ao processo. Os executivos lidam com os maiores conflitos e suas posturas refletem em toda a organização. O sucesso da integração depende da sua postura ativa e comprometida. Para isso, 4 pontos-chave devem ser definidos com clareza: os valores, as metas, os processos e as relações. Os valores fundamentais precisam ser vividos no dia a dia da organização. Não basta apenas afirmá-los. É preciso organizá-los em ações concretas, como nas políticas das seleções, carreiras e remunerações. Além disso, as metas devem ser claramente estabelecidas, desde o topo da hierarquia até os níveis operacionais. Todos precisam entender seu papel e o que se espera deles. Em relação aos processos, é necessário definir quais serão adotados, os da empresa A ou os da empresa B? Ou será necessário criar novos processos? A comunicação clara sobre isso é vital para que todos estejam alinhados. As relações também devem refletir os valores e reforçar os processos. A interação entre os colaboradores são essenciais para uma cultura organizacional. No choque inicial de uma nova estrutura, muitos acreditam que a integração está completa, mas este é um momento crítico onde a empresa pode involuntariamente desfazer o que foi conquistado. A fase da integração exige continuidade mesmo após o período de tensão. Uma das dificuldades nesse caso é o fato da decisão de permanência ou não dos comitês estarem sob a responsabilidade dos níveis mais altos da empresa. A estabilização dos processos pós-fusão ou pós-aquisição requer muita atenção. A integração cultural demanda anos de trabalho cuidadosos. A tensão é inevitável durante o processo. As pessoas enfrentam medos como a demissão, a necessidade de reconquistar espaço e poder, além de se adaptar a novos líderes e colegas. A gestão dessas tensões é essencial para o sucesso da integração. Para o sucesso da operação é um trabalho contínuo. Mesmo quando as dificuldades parecem terem sido superadas, é necessário ficar atento a sinais como produtividade baixa, turnover elevado ou problemas de saúde entre os colaboradores. Além disso, é importante observar outros aspectos como a qualidade do atendimento ao cliente, as relações com os sindicatos e os investimentos em treinamentos. Cada um desses elementos contribui para uma consolidação da nova organização. A integração cultural de uma organização não é uma tarefa rápida, mas com cuidado certo, ela pode ser bem-sucedida. O segredo está no planejamento, no monitoramento contínuo e, principalmente, no compromisso com a comunicação transparente e um processo de adaptação bem conduzido.